Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de funções inorgânicas, os ácidos. Pessoal, muito importante, se você não assistiu a primeira aula sobre ácidos, volta no card, assista essa aula porque eu vou trazer ali conceitos que são muito importantes também para vocês entenderem todo o decorrer dessas aulas de funções inorgânicas que nós iremos estar assistindo. Certo? Nessa aula de ácidos, o que nós vamos conversar? Classificação dos ácidos, nomenclatura dos ácidos e principais ácidos. É de caráter fundamental a classificação. Por quê? Porque a nomenclatura é baseada nessa classificação, pessoal. Então, vem comigo e pega o caderno e vamos começar essa aula. Pessoal, classificação de ácidos. Nós podemos classificar os ácidos em 4 componentes. Número de hidrogênios ionizáveis, se tem ou não oxigênio, o seu grau de ionização e também sua volatilidade. Primeira classificação, número de H+, número de hidrogênios ionizáveis. Pessoal, muito importante você pegar esse conceito aqui, ó. Vem comigo no slide. São ionizáveis todos os hidrogênios que estiverem ligados a outro átomo ou grupo de átomos cuja eletronegatividade seja significativamente maior. Isso é muito importante. Então, o hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que está ligado a um átomo, um grupo de átomos que é muito mais eletronegativo. Pensa comigo, você tem um hidrogênio, nós temos hidrogênio. O hidrogênio possui quantos elétrons na sua camada de valência? Na realidade, o hidrogênio tem um elétron, né? Número atômico 1, estado fundamental, então, um elétron. Se o hidrogênio está ligado com um átomo, um grupo que é muito eletronegativo, esse grupo vai ter a tendência de atrair aquele único elétron que o hidrogênio tem. De tal maneira, então, gerando o íon H+, o íon próton, que a gente acaba chamando. Certo? Então, tem hidrogênio ligado a algum grupo ou átomo muito eletronegativo, é hidrogênio ionizável. E como que fica isso na classificação de ácidos, pessoal? Olha aqui, ó. Nós temos HCl, H2SO4, H3PO4 e H4P2O7. Olha o HCl. O HCl tem apenas um único hidrogênio ionizável. Então podemos classificar ele como um monoácido ou monoprótico, pessoal. Beleza? H2SO4, pessoal. Olha lá, ó. Nós temos 2 hidrogênios ionizáveis. Logo, então, nós temos um diácido ou um diprótico. Certo? Pessoal, H3PO4, nós temos 3 hidrogênios ionizáveis, logo um triácido ou triprótico. E por fim, H4P2O7, quantos hidrogênios ionizáveis? 4. Então, tetraácido ou tetraprótico. Beleza? Primeira classificação, super fácil. Verificar quantos hidrogênios são ionizáveis e a partir disso, colocar lá mono, di, tri ou tetra, no caso aqui, ácido ou prótico. Ambas estão corretas. Beleza? A segunda classificação, que é muito importante vocês anotarem no caderno de vocês, e ela vai fundamentar uma nomenclatura, que nós vamos ver daqui a pouco. Esse ácido, na sua estrutura, possui ou não oxigênio? Um ácido que não possui oxigênio, pessoal, a gente classifica ele como um hidrácido. Olha lá, H2S, HF, HCN, HBr, ou seja, ácido sulfídrico, fluorídrico, cianídrico, bromídrico. Beleza? Tem oxigênio na estrutura, professor. Logo, é um oxiácido, pessoal. Beleza? Não tem hidrácido. Tem oxigênio, oxiácido. Olha lá, ó, já tem até um macete na própria nomenclatura. Oxi, porque tem oxigênio na sua estrutura. Oxiácido. Um ácido que possui oxigênio em sua estrutura. Exemplos aqui, ó. HNO3, H2CrO4, H3PO4. Beleza, pessoal? Visto isso, continuando a nossa classificação de ácidos. Nós temos ali agora grau de ionização, o alfa. O que é isso? Que classificação é essa? É aqui, ó, relação entre o número de moléculas ionizadas e moléculas dissolvidas. É muito importante isso, por quê? Porque é o grau de ionização que determina a força desse ácido. Então você tem um ácido. Você contabiliza quantos
moléculas ali se dissociaram, quantas se ionizaram, desculpa, quantas moléculas foram ionizadas, quantos H+ estão ionizados ali no meio, e quantos são o número de moléculas totais desse componente. Você faz essa relação, alfa é igual ao número de moléculas ionizadas por número de moléculas totais, e multiplica ele por 100 para ser expresso em porcentagem. Relembrando, isso é muito importante, por quê? Porque isso determina a força de um ácido. Se você tem um ácido que ele possui um grau de ionização superior a igual a 50%, pessoal, esse é um ácido forte. Ou seja, o que isso significa? Eu tenho um grau de ionização superior a 50%, um grau ou igual. Pessoal, você sabe que naquele ácido, mais de que 50% de todas as moléculas que compõem aquele ácido estão ionizadas. Certo? Então, se nós temos mais de 50% das moléculas ionizadas, nós temos um ácido forte. Um ácido forte. Muito importante lembrar. Se nós temos um grau de ionização, ou seja, o número de moléculas ionizadas daquele ácido, você faz o cálculo e verifica que fica entre 5% e 50%, nós temos ali um ácido moderado, um ácido semiforte, um ácido mais ou menos, digamos assim, mas um ácido moderado, na nomenclatura correta, moderado ou semiforte, beleza? E se seu ácido ioniza muito pouco? Quase nada, menos que 5%, menos ou até 5%. Nós temos um ácido fraco. Então, isso é muito importante. Superior a 50%, um ácido forte. Entre 5% e 50%, um ácido moderado. E abaixo de 5%, pessoal, nós temos ácidos fracos, certo? A última classificação, para finalizar essa primeira parte, volatilidade. E o que é essa volatilidade? São a propriedade de elementos químicos tem de passar do seu estado líquido para o estado gasoso em temperatura ambiente, certo? O que você precisa saber de ácido volátil? Que os únicos que não são voláteis, dois que possuem, a gente classifica como fixos, que não são voláteis, aqui ó, H2SO4, H3PO4, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Fixos. O resto dos ácidos, todos são voláteis. Certo? Os dois que você precisa guardar, guarda aí, anota no seu caderno agora. Volatilidade, os dois ácidos que são fixos, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, H2SO4, H3PO4. Beleza? Visto isso, pessoal, vamos conversar agora sobre nomenclatura. Beleza? Comentei, tem um breve spoiler no começo da aula, que nomenclatura é totalmente direcionada aí com classificação. Correto? Olha aqui. Primeira coisa que você precisa saber para dar um nome para o ácido. Certo? Esse ácido, ele é um hidrácido ou um oxiácido? O que é um hidrácido? Lembrou? São ácidos que não possuem oxigênio na sua estrutura. Oxiácido que possuem oxigênio na sua estrutura. Certo? Hidrácido. Super fácil. Você verificou lá, deu uma olhada na fórmula, deu uma olhada, viu que esse ácido não possui oxigênio. Vamos pegar um exemplo aqui, HCl. HCl, clássico. HCl. Certo? HCl, tem oxigênio? Não, não tem oxigênio, professor. Como que ele dá a nomenclatura? Ácido, porque é um ácido, nome do elemento químico, mais hídrico. Então, HCl é o, abre aqui ó, ácido, correto? Cloro, então, clorídrico, pessoal. Ácido clorídrico. H2S. Tem oxigênio? Não, não tem oxigênio, professor. Não tem oxigênio. Então, é um ácido. Elemento químico, enxofre. Enxofre hídrico? Não. No caso, quando é enxofre, a gente vai pegar um pouco da questão do latim. Sulfur. Certo? Então, ácido sulfídrico, pessoal. Sulfídrico. Opa,
Deixa eu arrumar esse D aqui que ficou feio. Ó, de volta. Ó. Sulfídrico. Beleza? Super fácil. Não tem oxigênio, ácido, nome do elemento químico, sufixo hídrico. É um oxiácido, professor. E agora? Agora complica um pouquinho, certo? Pessoal, a nomenclatura de ácidos, de oxiácidos, ela é baseada em dois princípios. O primeiro, o NOx do átomo central. E o segundo, o grau de hidratação. Dando um foco aqui no primeiro momento, NOx do átomo central. Lembra o que é NOx? Vamos lembrar lá. NOx é aquela tendência, lembra das aulas de oxirredução, que é a tendência daquele elemento ficar com os elétrons naquela ligação, certo? Então, todo átomo possui todo átomo que está envolvido numa molécula ele possui um NOx. Então, você vai calcular o NOx do átomo central e, a partir desse resultado, você vai dar a nomenclatura, o primeiro momento de nomenclatura de oxiácidos. Olha comigo essa tabela, muito importante. É um ácido, então vai ter ácido, obviamente. Se você calculou o NOx central, do átomo central, e esse NOx ficou entre 0, mais 1 ou mais 2, deu um desses três resultados, obrigatoriamente esse vai ser um ácido, hipo, nome do elemento central, oso. Obrigatoriamente, pessoal. Prefixo hipo, sufixo oso. Calculou o NOx do átomo central. Esse NOx deu um NOx de entre mais 3 ou mais 4. Ácido, o nome do elemento, sufixo oso. O NOx deu entre mais 5 e mais 6. Ácido, nome do elemento, ico. O NOx deu mais 7. Ácido, prefixo per, sufixo ico. Vamos pegar como exemplo aqui, ó. Traçar aqui, ó. H3PO4. Calcular o NOx do elemento central. Qual que é o elemento central aqui? O fósforo. Certo? Primeira coisa que identificou. A primeira coisa que você identifica é um oxiácido ou um hidrácido? Oxiácido, tem oxigênio, certo? Elemento central. P, o fósforo, certo? Vamos calcular o NOx então do oxigênio, primeiramente. Oxigênio é um calcogênio. Todo calcogênio que está, seguindo a regra, à direita vai ter um NOx menos 2. Então aqui, ó, menos 2. Quantos oxigênios nós temos? 4. Então, vezes 4. Gerando um NOx de menos 8. Então, você sabe que nessa molécula, o NOx do oxigênio ele vai estar em total de menos 8. Hidrogênio. Hidrogênio sempre NOx mais 1. Sempre. Então, hidrogênio mais 1. São quantos hidrogênios? São 3. Logo, NOx mais 3. Pessoal, essa molécula não está ionizada, não tem nem mais 1 nem mais 2, está tranquilo a respeito. H3PO4. Hidrogênio tem um NOx mais 3, oxigênio tem um NOx aqui total de menos 8. Para deixar zero, isso, para zerar essa carga. Qual que é a carga, qual que é o NOx do fósforo, pessoal? Você sabe aqui, ó. Mais 3 com menos 8 dá menos 5. Então você precisa de uma carga de 5 para neutralizar isso. Logo, então, pessoal, o NOx do fósforo aqui, ó, mais 5. O NOx do elemento central é mais 5. Como que vai ser a nomenclatura desse ácido, pessoal? Ácido mais 5. Então, opa, tem prefixo? Não, não tem prefixo. Nome do elemento, ico. Ácido. Lá, ó. Ácido. Não tem prefixo. Fosfórico, pessoal. Pessoal, exemplo aqui, ó. H3PO3. Existe também. É um exemplo. Qual que é o NOx desse ácido aqui, desse oxigênio? Você viu que é menos 2. Menos 2 vezes 3. Menos 6. NOx do hidrogênio, mais 1 vezes 3. Mais 3. NOx do fósforo agora. Opa! É o NOx de
mais 3. Mais 3 com mais 3, com menos 6, 0. Qual que é o nome desse ácido? Ácido. Tem prefixo? Opa, mais 3, NOx mais 3, ácido, não tem prefixo. Então o nome do elemento, fosforoso. Viu só? Ácido fosforoso. Certo? Por fim, pessoal, a regra de nomenclatura leva também o grau de hidratação em oxiácidos. Quando nós temos uma desidratação decorrente da união ali, ó, de dois átomos entre elementos, entre moléculas, nós vamos ter o acréscimo ali, ó, do prefixo piro. Então aqui, ó, nós temos dois ácidos fosfóricos. Esses dois ácidos fosfóricos eles desidratam, fazem uma ligação entre eles, gerando H4P2O7. Então, ácido pirofosfórico. Pessoal, se nós temos essa desidratação no próprio intermolecular, meta. Então, ó, nós temos o ácido fosfórico, H3PO4, ele perde uma água, ele se desidrata, gerando o ácido metafosfórico. Então, desidratação recorrente da união de duas moléculas, piro. Desidratação intermolecular, meta. Beleza? Por fim, pessoal, vou passar aqui rapidamente sobre os principais ácidos que nós temos assim no nosso meio. O primeiro deles, ácido sulfídrico, ou seja, H2S, pessoal. Ele é um gás venenoso, incolor, ele é característico de putrefação. Sabe aquele cheirinho de ovo podre? É ele o responsável, pessoal, o ácido sulfídrico. Outro exemplo aqui, ó, ácido fluorídrico. Que condições de ambiente é um gás incolor? Esse ácido aqui, ele possui a característica de degradar ali, de corroer vidro, pessoal. Certo? Olha que a reação, óxido de silício ali, dióxido de silício com ácido fluorídrico, gerando água e ali o sal ali, o silício F4, SiF4. Então, o ácido fluorídrico ele possui essa característica, ele corrói vidro, pessoal. Por isso que ácidos fluorídricos eles são armazenados em plástico. Ele não possui, ele corrói vidro, mas não corrói plástico. Pessoal, ácido carbônico, H2CO3, é o ácido fraco, ele é instável e ele forma esse equilíbrio químico dinâmico entre água e gás carbônico. Ali, ó, dióxido de carbono mais água formando H2CO3, o ácido carbônico, formando ali, ó, o íon hidrogênio com a base ali, a base HCO3-, certo? Temos o ácido cianídrico, que nome dado pela solução aquosa do gás cianídrico. Ele tem um cheiro de amêndoas amargas e esse gás ele foi aquele muito utilizado, infelizmente, em câmaras de gás para execução de pessoas. Então é um ácido extremamente tóxico. Ácido fosfórico, H3PO4, conversou bastante sobre ele aqui na nossa aula. Ele é um ácido, pessoal, que é um sólido incolor, possui um alto ponto de fusão. Um ponto de fusão de 42 graus Celsius. E ele é muito utilizado em diversas funções na indústria. Desde a indústria de vidro, alimentícia, tintura, fabricação de fosfatos, superfosfatos, que são muito utilizados como adubos. E é muito interessante vocês saberem que, no questão do ácido fosfórico, ele que é o ácido muito utilizado também na indústria ali de bebidas gaseificadas, de refrigerante, certo? Ele confere um pouco de sabor, do sabor azedo, e também ele contribui ali como aditivo alimentar, certo? Na questão de sabor, não só do azedo, mas também na questão do açúcar e tudo mais. O ácido clorídrico, HCl, aposto que vocês já ouviram falar sobre ele, ele é muito utilizado não só na questão de limpeza de pisos e peças, mas também porque o ácido clorídrico é o ácido que está dentro da gente, é o ácido responsável pela nossa digestão de proteínas principalmente. No nosso estômago nós temos ácido clorídrico, que é um ácido muito forte por sinal, certo? Por fim, ácido sulfúrico, pessoal, H2SO4. Ele é um ácido que merece um pouco de destaque. Por quê? Porque ele é o principal ácido utilizado na indústria química, certo?
ele é utilizado desde para fabricação de fertilizante, indústria petroquímica, papel, corante, acumulador de chumbo, ou seja, bateria. O ácido sulfúrico é o ácido da bateria ali também, que está nas baterias. É um ácido muito forte e ele é muito utilizado na indústria, dada essa característica aqui, ó, de ação oxidante e principalmente desidratante. Na qual ali, por exemplo, nós temos a molécula aqui, ó, C12H22O11, pessoal. Quando você adicionar ácido sulfúrico na reação, vai gerar ali carbono sólido e água. Ele tem essa característica que faz com que ele se torne abra muito o leque de utilização dele. Beleza? Pessoal, essa era a nossa aula de ácidos de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Tudo melhor para vocês. Valeu!